Bom, para começar nosso treinamento, o nosso vice-presidente Rodrigo Nardoni, ele tem uma mensagem, né, para explicitar qual que é a importância da governança e por que nós estamos com esse programa aqui na B3. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, obrigado por participarem desse treinamento, obrigado por atenderem o chamado aí do pessoal do time, né, do nosso time de governança de dados. Eu vou deixar aqui algumas palavras para vocês e eu começo falando sobre tecnologia, né? Ou seja, nossa vida é muito tecnológica hoje. Eu acho que quase tudo que a gente faz hoje tem algum tipo de tecnologia embarcada. Essas tecnologias estão ficando cada vez mais inteligentes e são tecnologias que hoje se antecipam de alguma forma, ou tentam se antecipar de alguma forma aquilo que a gente quer fazer ou aquilo que a gente deseja. E para que isso seja possível, para que essa inteligência possa ser embarcada nas tecnologias, nos algoritmos, são precisos dados, né? Ou seja, informações, dados para serem transformados em informações, em última instância, em decisões. E esses dados não podem ser quaisquer dados, né? Ou seja, precisam ser dados íntegros, dados com qualidade, para garantir a efetividade dos resultados e para que decisões sejam tomadas de maneira correta, que sugestões sejam dadas de maneira muito bem embasadas. E aqui entra o papel fundamental da governança de dados e seus pilares, né? Pilar de qualidade, pilar de catalogação, pilar de linhagem de dados, que acredito que não é um termo trivial para muitos de nós, né? Então é importante a gente saber o que é, para que serve, como funciona, monitoramento desses dados e uma coisa que é extremamente importante, que é a cultura de dados, né? Tudo isso é feito, né, por nós. Precisamos ser protagonistas nesse campo. Por isso estamos aqui hoje, por isso vamos fazer esse treinamento para que cada vez mais a gente consiga se apropriar da disseminação do uso e da aplicação desses pilares de governança de dados e principalmente da cultura de dados, tá bom? Desejo a vocês um excelente trabalho, um excelente treinamento e um bom dia. Um grande abraço a todos. Então, como ele falou, né, a governança ela é protagonista para nos auxiliar que o dado ele tenha qualidade, integridade, que ele seja conhecido, que ele tenha a questão da gente conseguir acessá-lo, que ele seja democratizado, enfim, a gente sabe, né, tem até o ditado que fala garbage in, garbage out, então nada adianta a gente ter uma ótima tecnologia, uma excelente IA, se o que a gente está inserindo, né, nessas ferramentas de tecnologias não são informações com qualidade. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês o módulo inicial, né, do Business Data Steward, ou seja, do PM, né, na cadeia ágil, e ao longo do ano a gente vai conversar com vocês nas diferentes iniciativas que a gente tem de governança para garantir aqueles pilares que o Nardoni falou: qualidade, integridade, cultura, catalogação e linhagem. Então, antes da gente começar falando de governança, a gente precisa começar a falar da estratégia da B3 em dados. A B3, há uns anos atrás, ela se portou muito e se pautou muito que ela era uma empresa de tecnologia, uma empresa tecnológica. Então, nós temos as ferramentas, nós temos condição de ser uma empresa tecnológica e agora a gente vem com a estratégia dos dados, né? A estratégia do que a gente precisa fazer para que a gente consiga democratizar a informação e que ela seja com qualidade íntegra. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de pessoas. Pessoas capacitadas, pessoas que tenham esse mindset, pessoas que tenham essa responsabilidade sobre o dado. O dado ele é da B3. Eu sei que em alguns dados eles são de algumas cadeias de valores, alguns dados são de alguns portfólios, mas a partir do momento que nós estamos na B3, a gente passa a ser corresponsável dessas informações. Então é nosso papel disseminar, né, essa estratégia de dados, essa responsabilidade e ajudar as pessoas nessa formação. A gente precisa, por isso, então, ter uma empresa pautada em cultura de dados, né? A empresa data-driven, empresa que as pessoas queiram acessar o dado, utilizar, transformar, criar insights, produtos. Para isso, a gente precisa de tecnologia, então é a B3, né? Ela se pauta muito como empresa tecnológica. Eu preciso de ferramentas para que as pessoas possam acessar o dado, para que esse dado seja monitorado, esse dado tenha qualidade, ferramentas que a gente consiga mensurar e ferramentas depois que a gente consiga ter indicadores. Só que a gente não pode dar acesso de qualquer forma, então por isso a gente tem processos.
Qual é o processo que garante que as pessoas tenham acesso ao dado? Qual que é o processo que garante que o dado tenha qualidade e integridade? Qual que é o processo de catalogação e linhagem para o dado se tornar conhecido? E para isso, cada vez mais, a gente vai precisar se conversar. Nós precisaremos ter parcerias entre a gente, parcerias principalmente entre os portfólios, portfólio de balcão com dados, listados com dados e assim por diante. A gente sabe que dentro do próprio portfólio isso já está muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais já, enfim, posto. No entanto, a gente tem ainda oportunidades de evolução para quando a gente fala de parcerias entre os portfólios. E, por fim, capacidade analítica. Então, de nada adianta eu treinar, dar acesso, se o meu ferramental não vai aguentar a capacidade de ter muitas pessoas acessando a informação. Então, cada vez mais eu preciso ter capacidade da B3, armazenar muito mais dados, e cada vez mais capacidade das pessoas estarem acessando esses dados real time no mesmo momento. E aí, como eu falei, né, por que da estratégia? Então, todas as empresas, inclusive a B3, elas começam a utilizar dados para explorar. Então, o dado que eu tenho aqui me serve para quê? O que eu faço? Qual insight eu tiro? Quem são meus clientes? Qual que é a maturidade desse produto? Eu preciso dar um desconto ou não? Eu uso os dados, né, nos principais negócios, então, de novo, eu consigo, olhando dentro do meu próprio portfólio, da minha própria cadeia de valor, eu consigo entender quem são os meus clientes, qual que está sendo a negociação, o que eu faço para melhorar e assim por diante. Eu uso o dado muito na monetização, então por isso que nós temos uma nova área e nova frente na B3, então como eu uso o dado para gerar receita, para ser uma nova linha de receita, eu uso ele para soluções de dados, seja um Tableau, seja um gráfico, seja um Power BI, enfim, seja uma análise simplista, mas eu uso ele para ter solução e para tomada de decisão. Então, eu passo a deixar a solução baseada no que eu acho, né? A decisão ela é muito pautada em dados, pautada no observado. É igual a gente com o uso do Waze. Hoje eu não dirijo mais sem ele estar ligado, porque por mais que eu já conheça o caminho, pode ser que aquele caminho tenha um trânsito e eu vou ter uma rota alternativa. A gente, na maioria das vezes, não sai de casa sem olhar o app da previsão do tempo, apesar de, né, de muitas vezes a gente ter um monte de estação no mesmo dia, mas a gente sempre faz um check, principalmente quando a gente vai viajar. Como eu vou fazer minha mala? Qual que é a temperatura que está naquele lugar? Ou eu tomo a decisão até para comprar a passagem e tirar férias baseado no clima que vai estar na região onde eu quero viajar. Então eu deixo de tomar decisão no que eu acho, no que eu conheço, para tomar a decisão pautada em dados, né, olhando o passado para eu tomar decisão para o futuro. E a governança vem para viabilizar tudo isso. Então, ela define, implementa e controla processos, como eu falei, a gente precisa de processos, então processos de qualidade, de catalogação e linhagem. Então, o que o dado significa, qual que é a informação de negócio, o dado passa a ser conhecido. A gente não tem mais aquela necessidade, num primeiro momento, de perguntar para as pessoas o que significa aquela informação. A linhagem, então o dado ele sai de qual sistema transacional, como que ele fica dentro da plataforma e como ele é disponibilizado. Ou ele já sai do ambiente transacional e já é disponibilizado. Se eu tenho um incidente, se eu tenho um novo produto, quem que eu afeto? Quem que eu preciso comunicar? A parte de compartilhamento de dados, então quando eu tenho acesso eu posso compartilhar, mas não é com todo mundo. Então, com quem que eu compartilho? Qual que é o risco se eu compartilhar com uma pessoa que não deveria? Ou se eu compartilhar uma informação que eu não deveria e que é sensível, né? Qual que é o risco para mim, para minha área e para a própria B3? E o dado para prototizar e monetizar, que é a nova linha de receita que nós temos. A governança, então, ela promove essa cultura, né, que as pessoas tenham cada vez mais acesso ao dado e capacidade de ter acesso a esse dado, né? Então, de nada adianta também eu ter acesso sem saber o que fazer. A gente sabe que no ChatGPT, se a gente não souber fazer as perguntas certas, ele vai me responder alguma coisa e eu posso tomar uma decisão errada, né? E entende e nomeia especialistas, então por isso que vocês estão aqui. Então, capacita, apoia e dá as diretrizes. Da mesma forma que na escalagem temos os BOs e os SEOs, os PMs, os POs e os SAEs, aqui nós também na governança que nos auxilia para que a gente consiga promover essa cultura em dados, nós temos os BOs e os SEOs, nós temos os BDS, que são vocês, os Business Data Stewards, que é relativo ao PM, que é quem conhece do negócio, e os TDS, que é os Technical Data Stewards, que são os SAEs que conhecem do negócio um pouco mais pensando do lado técnico.
O que é a governança de dados? É importante, gente, esclarecer esse ponto, porque a governança de dados ela é uma área dentro da administração de dados em geral, e nosso objetivo maior, nossa motivação é garantir que os dados da companhia estejam disponíveis de prontidão para aquelas pessoas que precisam utilizar aquela informação, estejam com altíssima qualidade, estejam íntegros e consistentes. E como, vocês devem estar se perguntando, como uma área, hoje é uma coordenação aqui de governança de dados, mas pode ser uma gerência ou até uma superintendência. Como uma superintendência vai conseguir garantir todas essas capacidades, considerando dados, pensando na companhia como um todo. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que a gente nomeia esses papéis com as suas responsabilidades. Porque vocês vão ser nossos aliados para executar todas essas iniciativas em cada uma das cadeias de negócio. Por isso que a gente selecionou os especialistas em cada um dos vieses, né, que seria o BO mais estratégico, o BDS conhece ali o operacional, mas tem grande domínio sobre os processos de negócio ou de serviços, e os TDS, que tem a visão mais técnica, considerando também cada uma dessas áreas. Então, esses especialistas são fundamentais para a gente conseguir fazer o rollout da governança de dados como um todo. E é importante também, gente, entender o que seria a cultura de dados. A gente fala muito cultura de dados, mas a cultura de dados é nós, governança de dados, treinarmos vocês, darmos capacidades para que vocês consigam executar os processos que a governança estabelece, por exemplo, na política. Então, cultura de dados é vocês entenderem por que vocês estão fazendo, vocês saberem o que vocês precisam fazer e também terem ferramentas necessárias para conseguir executar da melhor forma possível. Então, por isso a gente lançou ano passado a política de governança, porque a gente precisa ter uma política para nos auxiliar, né, e nos proteger e nos ajudar e a engajar. E ela fala muito sobre os pilares de governança, que foi o que o Nardoni falou, né, o que a gente vem falando até então, que são a cultura, como a Luísa falou, papéis e responsabilidades, métricas, processos e políticas, catálogo de dados, a alinhagem e a qualidade de dados. Então, em algum momento, ao longo da jornada, a gente vai conversar com vocês sobre esses pilares. Então, falamos agora sobre cultura, papéis e responsabilidades, quais são as métricas. Então, como que a gente mede a qualidade dos dados da cadeia de valor de vocês? Qual é a qualidade do que está saindo do ambiente transacional? Qual que é o número de incidentes? Qual que é o SLA, o tempo de resolução? Processos e políticas, quais são os processos que a gente tem que ajuda vocês e ajuda a cadeia de valor, principalmente a garantir que os novos produtos já saiam governados, no Definition of Done já saia com catalogação, linhagem, enfim, e com a métrica, né, com a mensuração de qualidade. Nós vamos falar sobre catálogos, então hoje nós temos um catálogo que ele está no nível técnico, então eu tenho um catálogo com as variáveis daquelas tabelas e pode ser que em algum momento a gente precise de vocês para falar o que significa cada um dos campos daquelas tabelas no nível do negócio. A linhagem que nós temos, então de onde ele sai, o que ele está acontecendo com esse dado e para onde ele está indo. E por fim a qualidade, né, que ajuda a gente nessas métricas e a gente garante a ter integridade da informação. Então em algum momento ao longo da jornada a gente continua a conversar com vocês. É uma jornada sem fim, é uma jornada que a gente tem que cuidar do legado da B3 e uma jornada que a gente tem que garantir o que está saindo do forno, né, o que está saindo agora das cadeias de valores, a gente garanta esses pilares para que a gente, enfim, consiga evoluir na governança de dados. Ela ajuda também no papel, então, como a gente falou, nós temos, né, o papel do PO, que é o Technical Data Steward, do BDS, que é o PM, que é o Business Data Steward, e do BO ou SEO, que é o nível estratégico, que é o BO e o SEO da cadeia de negócio. Então, ele tem um desejo estratégico, ele sabe, né, para onde ele quer ir. O PM tangibiliza isso dentro da squad. É o BO que vai falar se agora vocês vão tratar novos produtos, se vocês vão aumentar o guardrail de sustentação. É ele que dá o tom. E o PM
faz o encaixe disso, né, dentro da squad. É ele que vai entender com o PO, com o seu time técnico, se eles vão conseguir desenvolver ou não, se vai ser na primeira PI, na primeira sprint de uma PI, se é na última, se é no meio, como que vai ser feito. E por fim o TDS, que é a pessoa técnica, que é o SAE, que auxilia como a gente vai implementar. É ele que recebe, né, toda a questão de como vai ser implementado, e ele que garante depois esses testes funcionais. Então, a informação que seria uma variável, né, que seria um campo com tal informação, é dessa forma, depois dos testes, que eu consegui implementar. Depois disso, quando a gente vai para produtizar, a gente garantiu que todos os testes foram feitos e produtizado está de acordo com o que foi estipulado e determinado. E aí é a tríade que a gente fala, como a Luísa falou, que garante que a gente evolua na governança de dados. Esses papéis foram avaliados junto com o time ágil, junto com toda a cadeia aqui de valor da B3, né, as pessoas responsáveis pela cadeia de valor. Não tem um acúmulo de função, é um olhar, né, uma classificação para a governança, mas no fundo é as atividades que vocês já fazem no dia a dia. A gente só denomina o nome, né, a gente só dá um nome, só denomina de acordo com a governança de dados. E por isso que esse treinamento passa a ser, né, obrigatório para todos que, enfim, chegarem na B3 e se for um desses papéis, BO, BDS ou TDS. Então, vocês estão aqui porque nós falamos com todos os BOs e eles denominaram vocês os responsáveis, tá? Então, falamos um a um, tivemos bilaterais e entendemos. Serão os BOs que serão responsáveis também para manter atualizado, enfim, a informação, porque a gente sabe que um BDS ele pode ir para uma outra cadeia de valor, a gente sabe que muitas vezes ele pode ir para uma outra área aqui dentro, então ele que auxilia a gente a manter essa informação atualizada e vocês são as pessoas, né, a linha de frente conosco para garantir a maturidade e a evolução da governança. Então, hoje nós estamos nessa estrutura, né? A B3, ela tem o portfólio e aí tem as cadeias de valores dentro de cada um dos portfólios e tem os assuntos dentro da cadeia de valor. Pode ser que nós temos um assunto só por cadeia, mas nós temos cadeias que têm mais de um assunto. Então, por isso, pode ser que nós tenhamos mais de um BDS dentro de uma cadeia. Tem também a questão, né, que nós temos hoje listados, que nós temos muito bem separado por portfólio, cadeias de negócio e cadeias de valores. Então, as cadeias de negócio têm somente os BDS e as cadeias de serviço, tem os SAEs, né? Tem muitos SAEs, os TDS, enfim, que implementam as informações. Só um parênteses, as cadeias de valores, se a gente já for trazendo aqui vocês para conceitos de governança, as cadeias de valores vão ser os nossos domínios de dados. Então, possivelmente, quando a gente ir evoluindo aí a nossa governança de dados, dentro do catálogo de dados, vocês vão se deparar com as cadeias de valores, que vão ser os domínios de dados. E os assuntos seriam os subdomínios de dados. Então, a gente está nesse processo inicial agora, a gente definiu os domínios junto aos BOs e a gente tem a nomeação de vocês que eles indicaram. Mas conforme a gente for evoluindo, a gente vai entendendo mais no detalhe a situação de cada uma das cadeias de valores, se existem subdomínios ali específicos e se existem pessoas mais especialistas por subdomínio. E aí é com ela que nós vamos falar, com ela que nós vamos conversar, muito alinhados com vocês, né? Sabemos que não é todo momento que a gente pode falar com o time da squad, tem toda uma questão das PIs planes, enfim, mas quando que a gente pode falar? Em que cerimônia a gente pode estar? Quais cerimônias faz sentido dados começar a participar e assim por diante? E por fim, a gente fecha o ciclo do dado. Então, nós temos o dado produtizado e coletado, pode ser no ambiente transacional, e aí ele é processado. Então, hoje o mercado está aberto e ao mesmo tempo ele já está sendo produtizado e coletado no ambiente transacional. Depois ele é processado e guardado nesse ambiente, ou ele é processado e já disponibilizado, que ele pode ser disponibilizado para o site ou para algum produto. Ele pode ser processado e armazenado na plataforma de dados ou em um outro repositório, né, que nós tenhamos. E por fim ele é publicado. Então, ele pode ser armazenado na plataforma, publicado para um produto, publicado para o site, publicado para um regulador, publicado para um dash. Então, de acordo com o dado, a informação, o subdomínio, pode ser que o dado ele esteja em alguma dessas etapas. Então, não existe um modelo, uma receita de bolo e que esse ciclo ele é igual.
a depender de que dado é esse, que momento ele está. Fala-se muito que o dado é o novo petróleo, mas eu não entendo que o dado é o novo petróleo. O dado ele é como se fosse um urânio. Ele é a todo momento remodelado, refeito, customizado. Então eu posso combinar diversos dados e obter uma nova informação. E ele é urânio porque se tem vazamento de informação, eu não consigo conter diferente do petróleo. O petróleo a gente consegue fazer as barreiras de contenção, enquanto que o urânio não. Então, por isso que a gente fala muito de cultura, muito de responsabilidade, do que eu faço com essa informação, para quem que eu posso compartilhar, quem que eu posso acessar, qual que é a minha responsabilidade por trás, né, desse ciclo todo do dado. Eu vou falar mais especificamente do perfil de vocês, que são os Business Data Steward, que a gente chama de BDS carinhosamente. Então agora eu vou falar um pouco sobre o perfil. Então, quais serão as responsabilidades de vocês, né? O BDS, então, ele entende do negócio, ele entende ali perto do operacional, não somente só o estratégico, mas ele tem uma ideia ali de como as coisas funcionam mais no detalhe e ele tem um conhecimento bom do negócio, das regras de negócio. Então, essas vão ser as responsabilidades desse perfil. Primeiro é identificar quais cadeias de valor são consumidoras dos seus dados e quais cadeias são fornecedores dos dados da sua área. Então, como a Ju mostrou ali no ciclo de vida de dados, uma vez que o dado é publicado, ele pode ser consumido por outra cadeia de valor. Então, é importante que nós, a gente entenda esse mapeio, esse fluxo mais geral de informação. Da onde os dados vêm e para onde esses dados vão. Por que isso é importante? Quando a gente for falar de comunicação, por exemplo, você identificou algum problema no seu dado, você sabe quais áreas consomem aquela informação e você tem um pouco da ideia de quem, então, você tem que entrar em contato, vendo ali a nomeação que a gente tem no Confluence, conforme a gente mostrou, e também essa informação vai estar no catálogo, você vai conseguir entrar em contato com essa pessoa. Ou até outra pessoa de dados que fornece informações para vocês, ele vai conseguir ser mais assertivo para entrar em contato com vocês em caso de problemas, ou até alteração de regras de negócio, ou criação de novos produtos que impactem. 2. Mapear os processos de negócio críticos e as informações mais relevantes. Por que isso é importante? Isso vai ser o nosso piloto. Então, quando a gente fala de governança, das outras atividades que eu vou falar aqui para vocês, a gente vai priorizar os processos críticos. Então, é importante que vocês nos ajudem a mapear, no contexto de negócio, quais são os processos mais críticos para cada uma das cadeias de valores. E a gente vai começando a fazer toda a parte de documentação, a parte de qualidade, focada nesses processos inicialmente. 3. Documentar os conceitos de negócio e regras no catálogo de dados. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, a gente tem uma ferramenta aqui na B3 que a gente chama de catálogo de dados, que é o Purview, disponibilizado, né, pela Microsoft. E lá que vai ser o nosso portal central de busca de informações e busca de dados corporativos aqui da empresa. Então, é importante que essas informações estejam documentadas da melhor forma possível. E nada melhor do que vocês, que conhecem aquela informação, nos ajudem a documentar de forma, né, de conceitos de negócio e regras de negócio para cada uma das informações que vamos disponibilizar lá. Esse processo aqui ele vai vir junto com o TDS, que é aquele outro parzinho ali de cada uma das cadeias de valor, que ele que vai nos ajudar, a governança, e vai ajudar vocês também a identificar, olha, essa tabela aqui é da nossa cadeia de valor, ela está envolvida nesse processo crítico de negócio que vocês mapearam. Então, BDS, por favor, nos ajude aí a documentar conceitualmente essa tabela, colocar as regras de negócio dessa tabela. 4. Documentar os termos de glossário. Ele vem muito em conjunto com essa atividade anterior que eu comentei. No catálogo de dados, a gente também vai ter lá um menu que você vai conseguir acessar como se fosse um dicionário dos termos mais importantes de negócio aqui da B3. Então, a gente chama esse dicionário de glossário de negócio, onde, por exemplo, CPR, CPR é uma informação que todo mundo da B3 deveria ter fácil acesso ao conceito dela. O que significa isso?
Em vez de eu ter que conversar com alguém, perguntar para alguém, você sabe o que significa isso? Não, você já vai no catálogo de dados e essa informação ela tem que estar lá, conceituada pelo especialista ali daquela informação. 5. Comunicar a plataforma de dados sobre novos projetos. Existe hoje, gente, uma área chamada DaaS, Data as a Service, aqui que trabalha junto com o time de plataforma de dados. E essa área ela sempre precisa ser acionada por vocês quando tiver a criação de novos produtos que vão cair na plataforma de dados ou tiver alteração de algum campo, alguma regra de negócio. O TDS ele vai vir junto com vocês, né, nessa atividade para comunicar a plataforma de dados, mas é importante que vocês tenham essa consciência de sempre envolver a DaaS. No slide depois, a gente vai mostrar o e-mail de acesso. A gente vai depois compartilhar esse material com vocês, então vocês vão ter acesso ao e-mail para entrar em contato com a plataforma. 6, participar das agendas de treinamento. Então, todas essas atividades, a gente vai fornecer treinamentos para vocês, para que vocês sejam capazes de realizar da melhor forma possível essas atividades. A gente também vai fornecer ferramentas, que, por exemplo, é o catálogo de dados. Com relação à qualidade, a gente está estudando aí no mercado para ver se a gente encontra uma boa ferramenta para a gente aplicar nesses controles de qualidade de dados aqui na B3. E a gente vai estar sempre abertos para dúvidas, a gente vai fornecer manuais, a gente vai fornecer documentação. Então, o nosso trabalho vai ser muito em conjunto, provavelmente a gente vai se falar muito ainda, porque é o nosso objetivo aqui como área de governança, a gente tem essa responsabilidade de fornecer essas capacidades para vocês. Então, também, por favor, participem das agendas e treinamentos que a gente for disponibilizando. 7, definir o tempo de retenção dos dados. Hoje a gente tem aqui na B3 a norma de retenção e descarte de dados, já está publicada. E é importante que vocês conheçam essa norma, porque devido à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa ter um tempo ali máximo de retenção. Então é importante que vocês, como BDSs, dependendo ali dos dados que vocês façam ali a gestão, que vocês conheçam, vocês definam o melhor tempo de retenção, que façam sentido com vocês, de acordo com a norma. E aí o TDS vai estar muito alinhado com vocês nessa questão, porque provavelmente quando der o tempo, o TDS vai ser responsável por realizar esse descarte de dados. E por fim, definir os parâmetros e regras de qualidade. E essa questão, ela é muito linkada ali com o item 3, que é a gente colocar as regras de negócio no catálogo de dados. Essas regras, quando a gente tiver uma ferramenta de qualidade, a gente vai implementar essas regras nessa ferramenta. E aí a gente vai ter a monitoria para ver se aqueles dados estão respeitando aquelas regras de negócio e regras de qualidade também. Por exemplo, campos que não podem estar nulos, estarem nulos, campos que são chave primária, elas têm que ser chave primária. Algumas questões também de volumetria. Sempre recebo 5.000 linhas, mas hoje eu recebi só 2 linhas aqui para essa informação, ou seja, tem alguma coisa errada. Então, isso vão ser as regras de qualidade. A gente tem hoje um procedimento de gestão de qualidade de dados também publicado. É importante que vocês tenham conhecimento disso, mas inicialmente, então, essas são as suas responsabilidades. Contem com a gente aí. Complementando, a gente não quer reinventar a roda. Então, pode ser que vocês já tenham muito processo mapeado no Confluence. Então, a gente consegue fazer ingestão, né, no Purview do catálogo. Vocês já devem ter bastante processo na área de vocês. A gente consegue utilizar desses processos. A gente sabe que tem cadeias de valores que estão em níveis de maturidade diferentes. Também conseguimos entender esse ponto. E por fim, na parte do parâmetro de qualidade, a gente vai começar muito ali pela plataforma antes da ingestão do dado. Então, antes da ingestão na plataforma, a gente já vê que algo está correto, a gente aciona e pede ajuda de vocês para ajudá-los a implementar a regra de qualidade no sistema origem, nas tabelas origens, porque pode ser que muitas vezes vocês não tenham ainda conhecimento quais seriam as regras que eu precisaria colocar naqueles campos, né? Vocês não têm a visibilidade, porque vocês sabem que o dado foi coletado e armazenado, por algum motivo vocês não utilizam como a plataforma utiliza para monetizar, para insights, para análises. Então, a gente vai começar por ali, pré-ingestão, de novo, para ajudar a gente a construir regras para que o dado não saia inconsistente do sistema transacional.
Aqui é um detalhamento exatamente do que eu comentei com vocês, então esse material a gente vai disponibilizar para vocês, então toda a minha explicação ela está aqui, por isso que a gente está apresentando esse slide, mas agora não faz sentido apresentar porque eu já compartilhei aqui com vocês as informações. E aí vamos para alguns casos práticos, né? Mas por que governança? De onde saiu isso, né? Então, há uns 20 dias atrás, nós tivemos um erro aqui de trilhões, né? Então, a CVM falou para a B3 que falou, olha, veja bem, alguma coisa está estranha. Eu precisava do volume depositado de debêntures, de uma certa debêntures, para enviar para o governador, né, enfim, do estado. E as coisas estão estranhas aqui. A gente teve uma abordagem reativa, então cada vez a gente precisa evoluir para a abordagem positiva, então por isso de data quality. E a gente, né, enfim, demorou aí para investigar um dia para entender a diferença. O SLA já foi menor, porque nós já tínhamos o TDS, o BO e o BDS daquela cadeia para nos auxiliar. No entanto, um dia a gente pode entender que é muito ainda dado, né, que foi um regulador que nos acionou. E qual que seria uma tratativa proativa? Monitorar, a gente implementar a data quality e a gente ter um processo para tratativa de incidente, porque isso poderia ter sido evitado. O que aconteceu? A gente já tem um processo dentro da plataforma de dados e que em dezembro uma pessoa falou, olha, eu estou observando, eu observei informações que não fazem sentido do PU dessa debenture. Vocês poderiam explicar o que aconteceu? Mas a gente não tem um processo de acionamento pela plataforma mais tempestivo. Então, ele mandou o e-mail, quem recebeu passou o batido e as informações foram. Então, foram para o site, foram para a plataforma e assim por diante. Então, quando foi lá em maio, como vocês podem ver no próximo slide, o responsável aqui da CVM nos enviou um e-mail falando, olha, eu vi um erro de trilhões, não faz sentido. Né? Quando eu extraí o arquivo que vocês me enviam, eu vi 1.5 tri. E no site eu estou vendo 2.5 tri. Ambos estão errados. Eu estou na casa de bi. O que é que está acontecendo? Vocês podem me explicar o que a governança está fazendo aí, porque não está funcionando? Então, foi nesse nível que a gente recebeu o e-mail e a gente entendeu. Foram 2 erros, né? Podemos assim dizer. O primeiro foi que nós tivemos o split de um PU de debenture. Então, quando a pessoa ela foi colocar o novo valor, ela não se atentou e colocou o valor do PU original. Nós não temos uma regra aqui para ver a soma das PUs splitadas deveria dar o total da primeira PU. Então, o valor, ele, né, foi multiplicado. Outro ponto que tinha um túnel que garantia que caso uma inconsistência dessa acontecesse, ele ia acionar e esse túnel estava desligado porque um participante não estava contente por alguns acionamentos desse túnel, tinha alguns atrasos e pensaram e desligaram, né, sem comunicar. Então, foram uma série de questões aí. Conseguimos, estamos com um plano de ação junto com o regulador para mostrar o que nós estamos fazendo. Então, temos a tratativa desse túnel, temos uma gestão mais tempestiva quando o time da plataforma na pré-ingestão ou na ingestão eles observam inconsistências, enfim, para que casos assim não aconteçam mais. Então, por isso de processos, por isso das pessoas, por isso que cada um se sentir um pouco mais responsabilizado pela informação que está gerando. No próximo slide, nós temos um outro exemplo que foi uma questão de gravames. Então, tivemos aqui arquivos, né, reprocessados. Alteramos esses arquivos. Por algum motivo, quando foi feita a implementação, tivemos uma indisponibilização e a tabela ficou zerada. Como a tabela ficou zerada, a gente não conseguiu por um dia incluir gravames. Então, foi preciso um rollback, foi preciso a gente voltar ao job para a gente entender o que tinha acontecido, para depois, de novo, atualizar esses arquivos. Então, como que fica o processo de inclusão de gravames, né? A gente sabe que é um risco aí. Quando a gente vai gravamar, pode ser porque eu estou dando uma garantia minha para um financiamento. Se eu não consigo fazer isso, eu parei o mercado ali por um dia na questão da inclusão, seja pegar algo meu para eu fazer um financiamento e seja a inclusão de um gravame também em financiamento de veículos. Então, eu aqui impactei o mercado, enfim, como um todo. No próximo, nós temos um exemplo
que virou notícia e é um exemplo um pouco antigo. Então, o Morgan Stanley, lá em 2022, ele questiona uma diferença. Ele fala, olha, no DataWise eu consigo ver aqui informação de investidor não residente na faixa de 244 bi para compras e venda de 228 bi. No entanto, né, ele assina o DataWise, ele tem esse produto, né, da B3. No entanto, no site eu vejo uma diferença. Compras está maior, eu tenho 255 bi e vendas 232. Vocês conseguem me explicar o que está acontecendo? Então, ele dá prints até para nos auxiliar, né, na tratativa e no entendimento. No entanto, nós temos uma diferença. No DataWise, a gente tem a informação somente de pessoa jurídica. No site, a gente tem pessoa jurídica e pessoa física. Só que quando a gente foi entender a regra que estava no site, nós nos deparamos com um erro. Nós tínhamos BTB para pessoa física, e BTB é quando a gente faz, né, enfim, ali o empréstimo da nossa ação de alguma forma, enfim. E aí a gente foi corrigir. E aí quando a gente corrigiu, de repente, né, sumiram aí alguns bilhões de dinheiro gringo. Então, as manchetes não foram as mais positivas, né? Pessoas aqui, os stakeholders tiveram que se explicar na imprensa. Fora isso, a gente gera toda uma insegurança para o mercado, porque quanto mais dinheiro gringo aqui dentro, é sinal que eles estão confiantes da economia brasileira. Se de repente esse dinheiro sai, né? Então, assim, as pessoas não estão confiantes. Que decisão eu tomei pautado na informação que o gringo estava confiante na economia do Brasil? Então, né, foi eu tomei uma ação, uma iniciativa, né, principalmente as grandes empresas, que não era verdadeira. Então, olha o risco da informação. Então, por isso que nós temos hoje uma squad, um time muito bem engajado para a gente cada vez mais mapear o que tem no site, para a gente garantir a qualidade do site, e a gente vem com uma tratativa muito grande que o site ele só poderá conter dados regulatórios, para que a gente fique cada vez mais confortáveis e menos expostos. E se porventura alguma informação que é não regulatória precise conter no site, principalmente o BO, o BDS e o TDS serão corresponsáveis pela metodologia, pela tempestividade da informação, pela atualização, porque as informações precisam estar condizentes. Precisa se entender se está igual ou diferente de uma informação que vai para o regulador e precisa entender se está igual ou diferente de uma informação que tem num produto de dado da B3, mas que a gente não pode mais correr o risco de ficarmos tão vulneráveis quanto a isso. Este caso gerou um ofício para a B3 que nós tivemos que fazer uma tratativa grande junto ao regulador. Nós temos um outro exemplo aqui também, como a gente falou, o dado ele é utilizado para monetização. Então, cada vez mais, temos que nos atentar e ter um olhar que, por mais que a informação que nosso time gere está armazenado, pode ser que para a gente não impacta lá na frente, né? Então, nós tínhamos aqui uma questão que nós tivemos uma atualização das tabelas, né, do produto aí com o CCP de derivativos, e por conta dessa atualização gerou uma inconsistência. O Reports, que é um produto que a gente oferece para os clientes e que ele não é, vamos dizer assim, em preços amigáveis, ficou inconsistente. Então, tivemos uma inconsistência de janeiro e fevereiro, foi preciso entregar a informação de forma manual para o cliente. E lá em abril, o responsável desse produto questiona se agora, em abril, ele pode, né, garantir que a informação estará preparada e pronta e correta para a virada do mês. No entanto, o desenvolvedor, que ele não tem, né, esse skill, este olhar de produto, não entende como funciona essa questão, ele responde e fala, olha, não vai estar pronto só para a segunda semana de maio. Então, a gente aqui talvez tenha que se questionar um pouquinho mais. Essa informação não estar pronta tempestivamente, e que não era tempestivamente, era só lá em abril, dado que tivemos janeiro, fevereiro e março, causa um impacto grande, um risco com o cliente. Sabemos da questão do balcão, que tem bastante concorrência. Então, se em algum momento uma outra registradora começa a ofertar um produto assim, quem não garante que a gente terá uma migração dos nossos clientes no registro de balcão para essa outra registradora, porque ela fornece informação robusta, íntegra e com qualidade, né? Qual que é o impacto de imagem da B3 para esse cliente e para os demais clientes? Então, se colocar um pouco mais no lugar,
ter ali mais uma conversa, o que a gente podia fazer para mitigar. E aí, o que aconteceu sobe a alçada, né, enfim, envolve diretor, e aí a gente foi preciso parar, né, o que estava sendo feito, e aí a gente conseguiu, né, antecipar uma semana. No entanto, ainda tinha esse risco de imagem, porque foi janeiro, fevereiro e março, e aí a virada de abril foi correta. Então, é algo que parece simples na questão do dado, da tabela, mas que gera um impacto bem grande. Aqui, a gente fala sobre democratizar o dado, então por isso da necessidade do purview, da catalogação, da linhagem, do glossário, porque nós somos a todo momento abordados, principalmente que nós estamos com os times das controladas, que são os times responsáveis pela monetização do dado, né, Enel e Neurotech neste momento, somos a todo momento questionados sobre termos, sobre informações, o que significa uma CPR, com quem que eu posso falar, onde está isso na tabela, o que significa aquele campo. Então, quando a gente tem a democratização do dado e da informação, pode ser que em algum momento eles vão chegar até vocês, mas eles vão já com dúvidas muito mais pautadas, muito mais altas no requisito de não vai estar um catálogo de dados, mas sim uma pessoa vai ter que responder. Então, dúvidas mais simplistas, o catálogo ele tem que fornecer essa informação, até porque vocês têm um tempo precioso para criar produtos, enfim, para garantir, né, a negociação aqui da B3, e muitas vezes vocês não conseguem dar o apoio ou tirar essa dúvida simples e mais básica para esses times, né, que estão monetizando o dado. E por fim, nós temos aqui a entrada, né, de um novo produto, o ano passado, então por isso que é importante sempre a plataforma, né, nós de dados de alguma forma estarmos com vocês, porque qualquer entrada de um novo produto ou alteração que a plataforma não é comunicada ou não é comunicada a tempo, gera impacto. Então nós tivemos a entrada aí, enfim, de EDS, e ela impactou a tabela de tarifação de alocação. Então tem pessoas, né, que utilizam dessa tabela e a gente sempre informa. Olha, como demoramos para saber, né, sobre este impacto de EDS, na época não conseguimos fazer os testes, tem um período que a gente pede para vocês desconsiderarem essa tabela aqui de alocação, porque a gente não consegue, né, selecionar de forma correta o máximo aqui, enfim, de day trade. Então, antigamente, antes da entrada de EDS, a gente fazia o máximo e aí a gente tinha a informação que eu teria ali 38 quantidade negociada de day trade. Só que agora com a regra de EDS, eu coloco ainda o código de tipo de taxa igual a 1. Então, de 38, eu tenho, na verdade, 48 negócios. Então, eu estou perdendo aí 10 negócios de informação. E aí a gente sabe, né, é a tabela de tarifação, que ajuda principalmente a gente a fazer toda aquela questão estratégica para os formadores de mercado, enfim, que a gente olha se a gente dá um desconto diferente para algum tipo de cliente. Então, é um tempo grande, né, pensando em tempo aí, em janela de tempo, que a gente ainda não consegue utilizar essa tabela. Por quê? Porque a plataforma de dados não conseguiu ainda retroagir de forma correta o passado por conta das implementações, enfim, de tudo que está acontecendo. Então, quanto mais vocês já sabem, né, de um novo produto, do que vai acontecer, informar tempestivamente, colocar a plataforma nesse roadmap de tratativas, de testes, né, mais fácil fica para depois a gente pensar em não ter cenários desse jeito. Então, é um pouco do que eu queria compartilhar, né, do que nós queríamos compartilhar com vocês. Sobre os casos, alguns casos, aí, alguns mais emblemáticos, outros nem tanto, mas que é a B13 somos nós, né? Quando tem uma notícia sobre a B3 de dados que não estão íntegros, hoje é fácil saber quem trabalha lá, basta a gente olhar no LinkedIn e vai ver, então essa pessoa trabalha nessa empresa, como que fica, né? Nós hoje todos somos conhecidos. Então, por isso a gente, né, temos a jornada de governança, começamos o ano passado com o workshop, né, com a cocriação aqui da política, algumas pessoas foram impactadas, tiveram esses workshops, tivemos a divulgação, fizemos a sensibilização dos BIOs em fevereiro e maio, né, que foi quando nós conversamos com todos eles. Estamos aqui hoje, né, fazendo a sensibilização de BDS e TDS, vocês estão falando com a gente pela primeira vez. Os BIOs também estão realizando esse treinamento. E nós temos o treinamento de papéis e responsabilidades. Nós temos toda uma jornada aí ao longo do ano,
E nós estamos agora nessa sensibilização. Então, tivemos a cocriação, a publicação e assim por diante. Então, por isso que ao longo do ano nós vamos falar com vocês para pedir o apoio de vocês. Porque, como a Luísa falou, 100 pessoas a gente não consegue fazer, enfim, a implementação, um rollout, evoluir na maturidade da governança de dados aqui na B3.